Essa tarde é algo muito sério. Você acabou de declarar que você entrega o quê? Tudo. Você parou para pensar no que você declarou agora para Deus? E olhando para Tiago, a gente tem sido desafiado aí antes do Glória a entregar a nossa língua, a entregar os nossos ouvidos, a entregar a nossa ira. E aí nessas 2 semanas você entregou? Você foi mais rápido para ouvir, tardio e demorado para falar? Você foi mais rápido para ouvir e tardio no se irar? Você entregou isso para Deus? Suas emoções, seu jeitão, esse ímpeto de muitas vezes agir mais pela emoção. Depois então desses 2 conselhos, Tiago vai nos ensinar o seguinte, versículo 21. Ele nos convida a ouvir mais, falar menos, a controlar a nossa ira. Ele fala da questão da vontade de Deus, que a vontade de Deus é que a gente tenha esse autocontrole, que a gente ouça mais, que a gente faça mais. E agora no versículo 21, depois de falar da raiva humana, depois de falar da ira, depois de ele falar que essa raiva, essa ira descontrolada não é a vontade de Deus para a nossa vida, ele vai juntar um pouco de tudo isso que ele falou, dessa língua descontrolada, da raiva descontrolada, e vai dizer, olha, deixe toda essa impureza, deixe todo esse descontrole emocional, todo esse acúmulo de maldade, deixe tudo isso de lado e acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Interessante que ele vem falando de ira, de raiva, e agora ele fala de mansidão. Deixem tudo isso, todo esse acúmulo e todas essas coisas que a gente vai acumulando dentro de nós, porque é o que sai que contamina o homem, para que vocês possam acolher, receber com mansidão a palavra que foi implantada em vocês. E essa palavra que foi implantada em vocês, ela tem o poder, ela é poderosa para salvá-los. Tiago então está dizendo que a palavra que foi enxertada no nosso coração, ela tem que ser recebida com mansidão. E quando nós temos essa mansidão e ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus nos pede, nós estamos buscando o caminho da transformação. Deixamos aquela resistência, deixamos aquela questão de não concordar, de duvidar, e simplesmente recebemos, concordamos, obedecemos, e quando nós fazemos isso, nós somos transformados. Interessante que quando a gente olha para essa linguagem que Tiago usa, receber a palavra de Deus dessa forma, e isso vai nos salvar, isso vai nos ajudar a mudar. Tiago começa dizendo que o nosso coração é como um jardim, que precisa ser bem cuidado. Você já viu um jardim que ele é mal cuidado, ou que ele não é nem um pouco cuidado, e um jardim bem cuidado? Dá para ver a diferença? Dá para notar a diferença? A gente vê muito isso hoje agora nos condomínios, que a gente faz um monte de visita, né? Então a gente consegue ver quando o condomínio tem zelo pelas suas, né? O seu verde ali, a grama, as plantas, e quando o condomínio está com aquilo meio relaxado, né? Quem é da área, né? Você consegue perceber isso. E ele está falando, o nosso coração é como um jardim, que precisa ser bem cuidado. Porque se nós deixarmos ele sem esse cuidado, ele pode se acumular com ervas daninhas. Ele pode ficar contaminado. Então a gente precisa capinar esse terreno e preparar esse solo para cada dia receber mais da palavra de Deus. E essa expressão acúmulo de maldade lembra um jardim mal cuidado, que vai recebendo as ervas daninhas por toda parte. E como que a gente então prepara o nosso coração para receber da palavra de Deus? Primeiro confessando os nossos pecados, reconhecendo que a gente tem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, que precisam ser mudadas, e que sozinhos nós não conseguimos, e que nós precisamos da ajuda de Deus. Por isso eu me coloco diante dele e abro o meu coração.
A gente viu aqui o Salmo 116, do salmista abrindo o seu coração, clamando a Deus, chorando na presença de Deus, dizendo a angústia que ele estava vivendo. E a gente pode fazer isso com relação às nossas fraquezas. Há coisas que nós sozinhos não conseguimos. E quando a gente faz isso, a gente dá o primeiro passo. E também nós preparamos o nosso coração quando a gente medita na palavra de Deus. E quando a gente faz tudo isso com mansidão, entendendo que essa palavra, quando é implantada no nosso coração, quando a gente lê ela, quando a gente se alimenta dela, ela vai produzir salvação, mudança, transformação. E por isso ele então nos orienta: deixe todo acúmulo de maldade, de impureza, tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí ele faz mais um chamado: não se enganem, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmo. Ele está dizendo: olha, vocês não devem se limitar a somente ouvir a palavra. Vocês precisam colocar essa palavra em prática. Se vocês não fizeram isso, se vocês forem somente ouvintes, estão enganando a si mesmos. 1 João fala algo semelhante com relação ao pecado. Quem acha que não tem pecado, ele está se enganando a si mesmo, porque todos somos pecadores. E agora Tiago fala com isso com relação à prática da palavra de Deus. Coloquem em prática, sejam cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Eu não sei se você percebeu, mas a grande maioria das coisas, todos nós sabemos o que tem que ser feito, como tem que ser feito, de que forma, o que não pode ser feito. Nós temos o conhecimento, nós temos aquilo que é necessário para a gente fazer as coisas corretas. Isso seja na área da alimentação, no trânsito, seja em qualquer área. Na palavra também, nós conhecemos muitas coisas da palavra. Você, no seu tempo com Deus, no seu tempo de igreja, culto após culto, mensagem ministrada a cada mensagem, escola bíblica, tantas coisas que você já vivenciou nesse tempo que você tem buscado, que Deus tem falado ao seu coração. Sabemos muitas coisas. Muitas vezes a questão não é ouvir. E hoje nós temos aplicativos, nós temos facilidade de ouvir a palavra para quem já tem dificuldade na leitura. A gente pode colocar o aplicativo, vai ler para nós a palavra. Você coloca no YouTube, tem a palavra. Você tem a palavra de Deus em vários lugares, em vários formatos, em várias plataformas. Só que Tiago está dizendo: olha, não se enganem. É muito bom ouvir. É muito bom todo esse recurso que nós temos para as pessoas ouvirem a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Elas precisam ouvir. Mas não fiquem só no ouvir, sejam praticantes. Se você está lendo Provérbios todos os dias, e se agora você está lendo Tiago todos os dias, ou se você pelo menos leu a carta de Tiago todo dia, eu tenho certeza que algo Deus tem desafiado você. E quando a gente lê Provérbios todos os dias, hoje mesmo eu li aqui no culto, antes da divisão das salas, o Provérbios versículo 20, se eu não me engano, capítulo 13, fala que quem anda com o sábio se torna tolo, não é? Eu ando com o sábio para ser tolo. Quem anda com o sábio se torna sábio. E quem anda com tolo vai ser sábio. Então, quando a gente lê Provérbios, e quando a gente tem essa disciplina de todos os dias, trazer algo daquele texto para a minha vida hoje, Deus fala muito com a gente. Mas não adianta eu ouvir isso, eu saber disso e não colocar em prática. Então, quais são as coisas que Deus tem desafiado você? E, querido, não se preocupe de já colocar tudo de uma vez em prática. A gente não consegue mudar tudo de uma vez. A gente precisa ir por partes. E Deus é tão bom, tão amoroso, como a gente viu no Salmo 116, que Ele entende esses processos da gente ir obedecendo e cumprindo a palavra a cada dia. Hoje eu venço isso, amanhã eu venço isso, e eu vou colocando que eu não posso ser somente um ouvinte, me enganando a mim mesmo. Eu ouço, eu me alimento, eu não deixo que essa palavra simplesmente mude. Eu só ganho conhecimento, é fantástico o conhecimento, mas não é suficiente só receber a palavra implantada e não obedecer. Lembre dessa figura do Pai. Deus é o nosso Pai. Ele está dando as orientações através da palavra.
Qual é o sentimento do pai e da mãe quando ele orienta o filho vira as costas e faz exatamente o contrário do que ele orientou? Você fica feliz? Olha, esse é meu filho, faz tudo diferente do que eu falei. Você fica feliz? Imagina Deus, o nosso Pai, que nos deu a palavra para nos orientar, para que a gente não ande perdido, para que a gente ande num caminho de luz, com os nossos pés iluminados pelo seu conselho, vendo a gente fazendo exatamente tudo o que Ele falou para a gente não fazer, indo totalmente contrário ao caminho que Ele tinha para nós. Então, querida, a gente tem que praticar a palavra. Não basta somente ouvir. A partir do versículo 22 até o versículo 25, Tiago vai mudar a imagem e vai começar a usar a imagem de que a palavra ela pode ser comparada com um espelho. A palavra de Deus é como um espelho. Aquele que ouve a mensagem e não coloca em prática é como uma pessoa que olhou no espelho e viu como ela é. Dá uma boa olhada e depois vai embora, logo esquece a aparência. Tiago muda essa imagem. E por que Tiago diz que a palavra é como um espelho? A pessoa que ouve e não coloca em prática é como a pessoa que olha no espelho e vê como é. Porque a palavra, ela revela o nosso interior. Quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente tem esse hábito de ler a palavra todos os dias, ela vai começar a mostrar algumas coisas, revelar algumas coisas. Deus vai começar a falar conosco de uma forma mais íntima, de mudanças, de coisas que precisam ser deixadas. E se eu olho no espelho que o meu rosto está sujo, mas não me importo com isso, eu saio sem fazer nada. E Tiago está falando que é isso que algumas pessoas fazem. As pessoas olham a palavra mostra que precisa ser mudada, mas a gente não faz nada. O espelho não mostra como está o nosso exterior. A palavra mostra como está o nosso interior. O espelho mostra como está a gente, depois que a gente, antes de você vir aqui para o culto, eu tenho certeza que você deu aquela boa olhada no espelho. Como que eu estou? Ainda pergunta, ficou bom esse? A palavra faz isso. Deus vai nos revelando como um espelho que precisa ser mudado lá dentro. Então a gente tem que examinar o nosso coração, confessar os nossos pecados, porque a palavra nos vê como Deus nos vê. Mas não basta só examinar e depois a gente não coloca em prática. É importante estar aqui no culto, é importante estar em tudo aquilo que a igreja oferece. Eu quero que você esteja orando também pelos cursos que nós já demos início. Essa semana nós vamos dar início às turmas que ainda não começaram. Nós temos aí várias turmas que estarão semanalmente estudando a palavra, olhando a palavra. E essa palavra vai estar revelando algumas coisas para os homens, para as mulheres, para os casais, que vão fazer eles serem mexidos por dentro. Porque vai gerar neles o sentimento de ter mudança, de ter renúncia, de mudar hábitos. E quando a palavra faz isso, ela gera em nós esse sentimento, preciso obedecer. Porque se eu não obedecer, se eu continuar fazendo as coisas exatamente como eu estou fazendo, vai ter mudança? Não vai ter. Portanto, não adianta você dar uma boa olhada, ouvir uma bela de uma mensagem. Hoje a gente não precisa se limitar ao espaço físico local da nossa igreja. Alguns anos atrás, se eu quisesse conhecer a PIB de João Pessoa, eu tinha que ir lá para João Pessoa para participar de um culto deles. Hoje eu tenho esse privilégio de poder participar de várias igrejas batistas de qualquer lugar do Brasil, em outros países, participar do culto deles, ver como é a liturgia, como está o louvor, qual é a mensagem que está sendo ministrada, como se ministra, como é a dinâmica da igreja, por conta da internet. Então você pode hoje na internet ouvir muitas mensagens edificantes, bíblicas, com exposição da palavra. Você dá aquela boa olhada, Deus fala ao seu coração, mostra o que tem que ser mudado, mas você simplesmente não faz nada, não muda, não coloca em prática. Tiago está dizendo, não vai mudar nada, não adianta nada. E ele continua, o evangelho é lei. É a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não se esquece, se alguém olha para esse espelho que é a palavra de Deus e coloca ela em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Eu e você
Queremos esse finalzinho aqui, ó. Deus vai abençoar a minha vida em tudo que eu fizer. É isso que eu quero. Senhor, eu recebo essa palavra. Mas para eu viver isso, eu tenho que fazer o quê? Examinar a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, ser ministrado pela palavra, colocar ela em prática na minha vida, obedecer esse Deus em tudo aquilo que Ele me pede na sua palavra, para que aí sim a minha vida seja abençoada por Deus. Porque se eu só ouço e não obedeço, eu estou enganando a mim mesmo. É a mesma coisa daquela pessoa que tem algo que precisa ser tirada da sua vida. Isso acontece muito no Viva a Vida, em pessoas que têm alguma dependência, algum vício. Ela sabe que ela precisa de mudança, mas ela não aceita, e ela fica se autonegando e trazendo que aquilo não é de fato a raiz do problema e do que ela está vivendo. Ela fica nessa autonegação de que ela pode dar um jeitinho, ela busca outras coisas, mas eu preciso entender que há mudanças. Portanto, se eu observar atentamente essa lei perfeita, essa lei que liberta, olha que interessante, essa lei que dá liberdade às pessoas, essa palavra vai trazer liberdade para você. Talvez olhando esse versículo 25, você vai lembrar de um texto do Novo Testamento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, essa lei perfeita, traz liberdade às pessoas. Devemos examinar com atenção, não é casualmente. Estudar a palavra de Deus, para que à luz dela a gente tome decisões. A gente dê os nossos passos, a gente faça as nossas escolhas, mas obedecendo a palavra. Essa semana a gente fez uma visita, semana passada, um casal que está chegando, dos novos membros, e ele participou de algumas aulas da classe anterior, e agora vai participar de todas junto com a esposa, porque a esposa não tinha ainda tomado a decisão, e agora ela vai, e os dois vão ser recebidos como membros. Ele dizendo: pastor, é uma daquelas aulas que o pastor ministrou, de buscar a vontade de Deus na palavra, aquilo ficou no meu coração, e a gente tem algumas coisas na nossa vida que a gente está colocando diante de Deus, e a gente quer que Deus nos responda pela palavra, para que a gente não dê nenhum passo segundo a nossa vontade. Que lindo isso. E eu falando para ele: Deus vai mostrar, Deus vai usar alguma situação para, através da palavra, vocês tenham paz e vocês tomem essa decisão. Quando a gente busca essa lei, quando a gente examina bem, quando a gente não se esquece, quando a gente coloca em prática, querido, não tem como Deus não abençoar. Deus é tão bom, mas tão bom, que mesmo muitas vezes a gente desobedecendo, Ele já nos abençoa. Ele nos perdoa, Ele tem paciência com a gente, porque Ele vê o filho errando, desobedecendo, de novo para um caminho errado, e quando a gente volta para pedir perdão, Deus está o quê? De costas para nós, não quero mais falar com você. Deus simplesmente nos perdoa. Mas querido, não fique preso nesse voltar de novo, pedir perdão. Não, comece a praticar mais. Não sei se você já ouviu aquela frase: não adianta falar e não fazer. Não adianta você conhecer, mas não colocar em prática. É isso que o Tiago está falando para aquela igreja. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. E aí na semana que vem, a gente vai entrar do porquê é importante a prática da palavra. Porque entra naquela questão do que é de fato um verdadeiro religioso. Do que é de fato uma verdadeira religião. O que você precisa colocar em prática hoje da palavra de Deus? É a palavra de Deus que nos orienta. É ela que nos direciona. É ela que nos ajuda. O que Deus já tem falado com você nas leituras de Provérbios, na exposição de Tiago, em cada mensagem que você está ouvindo na IBD, em outros lugares que você está ouvindo a palavra. Quais são as pequenas coisas que você precisa colocar em prática essa semana? Que Deus te ajude, que Deus me ajude a não ficarmos presos só no conhecimento, na teoria, mas avançarmos um degrau mais, que é o da prática, que é o de cumprir aquilo que nós já sabemos. Amém? Vamos ficar de pé?
E vamos louvar o Senhor com essa mensagem dessa música que fala sobre a palavra de Deus, de essa palavra que me direciona, que me dá a certeza de que eu não estou sozinho. Essa palavra que é lâmpada para os meus pés, luz para o seu caminho, que vai trazer liberdade. Querido, a gente sai daqui dessa tarde desafiado a não ser somente ouvinte da palavra, mas praticante. Praticante. Louvemos o Senhor.